Muita informação para começar, destaque que estampa todos os portais de notícias. Afinal, a Polícia Federal prendeu um homem de 46 anos acusado de ameaçar ministros do STF. A prisão foi ordenada por Alexandre de Moraes, que também mandou bloquear as redes sociais do suspeito. Em vídeos nas redes sociais, o youtuber Ivan Rejane Boa Pinto defende caçar políticos como Lula, Marcelo Freixo e Gleisi Hoffmann, além de integrantes do Supremo Tribunal Federal, que ele denomina de vagabundos. Boa Pinto chegou a ser candidato a vereadora de Belo Horizonte em 2020 pelo PSL, que depois se tornou União Brasil após uma fusão com o Democratas. Momento de análise, de debate aqui no Opinião. Eu vou começar com o Piperno, nosso Fábio Piperno, sempre destacando a sua opinião. Piperno, queria que você fizesse uma avaliação dessa ordem de Alexandre de Moraes. Eu tive a curiosidade de ler muitas notícias e várias delas, naquela sessão de comentários, eu pude observar que muitas pessoas se manifestaram falando em cerceamento do direito da liberdade de expressão. Mas nesse caso houve exagero por parte desse youtuber? Boa tarde, Daniel, Marco, um abraço à nossa audiência. Veja, primeiro foi um pedido da Polícia Federal, né, que o ministro Alexandre de Moraes acatou. Até porque a Polícia Federal, a quem cabe, inclusive, fazer a segurança dos candidatos, dos políticos dessa eleição, anda muito preocupada com o acirramento de posições de parte a parte. E aí, então, ela se depara com vídeos de alguém que fala explicitamente e ameaçar, inclusive, virar para baixo a cabeça de políticos de esquerda e também de ministros do STF, usando expressões de cunho extremamente violentos. Então, é claro que a Polícia Federal acendeu o alerta, falou, opa, pera lá, aí tem excesso. Até porque nós vimos o que aconteceu na Foz do Iguaçu 12 dias atrás. Então, encaminhou esse pedido ao ministro Alexandre de Moraes, que acatou. E vejam, esse cidadão foi candidato a vereador pelo PSL, o então partido bolsonarista em 2018, aliás, né? E depois Bolsonaro saiu e ele seguiu nesse partido. Ele usa expressões extremamente violentas. Eu acho que é um trabalho, sim, de precaução da Polícia Federal e que tem que ser repetido mais vezes, doa a quem doer. Marco, quero sua avaliação também em relação a essa prisão por parte da Polícia Federal e também a ratificação por parte de Alexandre de Moraes. Boa tarde a todos, Piperno, Daniel, audiência da Jovem Pan. Olha, eu gosto de enxergar esse assunto com um pouco de cautela. Primeiro, qualquer tipo de ameaça, no meu entender, tem que ser concreta. Essa questão de você colocar sob uma perspectiva de violência, qualquer tipo de grosseria, qualquer tipo de interjeição que é feita nas redes sociais de maneira efusiva e que não é exclusividade desse cidadão, mas tem muita gente que está insatisfeita com a maneira como os políticos conduzem a vida, né, deles e da nação brasileira, como eles tocam os afazeres deles, isso de todos os lados, hein? Todos os lados. Aqui a gente não está sendo exclusivo com relação ao bolsonarista. Você tem muita gente da esquerda, inclusive pessoal do PT, Ciro Gomes, falando que o Bolsonaro é nazista. Agora, é engraçado isso, né? 2 pesos, 2 medidas aqui, como existe uma espécie de duplo padrão. Porque pegam um youtuber que, no meu entender, nem expressividade tem e falam, nossa, esse discurso aqui não pode. Você fala, é um discurso grosseiro, você gosta disso? Óbvio que não. Não tenho o menor apreço por isso. Mas prendê-lo, cercear as redes sociais, começa a mandar sinais para as pessoas nesse período eleitoral de que você não pode fazer um discurso enfático, não pode ser efusivo. E daí você fala para mim, poxa, Marco, ele está mostrando alguma coisa concreta? A ameaça é iminente? Existe um dano iminente a ser gerado? No meu entender, não. Então, isso já mina a decisão, né, de prisão. Até porque faltam elementos técnicos para uma decisão dessa. Lembra que na prisão do Daniel Silveira houve uma série de absurdos, né? Você tinha lá o flagrante perpétuo por conta do vídeo. Você tinha uma série de problemas técnicos do ponto de vista processual penal com a decisão.
E mesmo assim o tribunal atropelou, fingindo que não existe legislação processual penal para esses casos. E existe. Então, pelo lado, né, pela perspectiva, digamos, até de forma, não gosto. Não me pronuncio assim. Vocês percebem que no meu debate com o Piperno, a gente às vezes se provoca, mas nunca um xingando o outro. Eu não acho isso de bom tom, de bom grado, de bom nível. Agora, as pessoas devem ter a liberdade de se manifestar. Quem pode cercear esses vídeos é o próprio YouTube. O YouTube tem lá os termos e condições da rede que ele pode estabelecer, e ele já estabeleceu, e ele cerceia muito discurso conservador já. Isso existe. Agora, um juiz decretar a prisão, trabalhando que, ou pelo menos entendendo que o que ele falou gera uma ameaça iminente de dano às pessoas que foram listadas lá por ele, eu acho leviano, muito leviano, e fere, sem sombra de dúvida, a liberdade de expressão. De novo, as pessoas podem fazer discursos agressivos, podem fazer discursos efusivos. Agora, o que elas não podem fazer é estabelecer um critério de ameaça concreta, né, para discursos simbólicos. Isso está errado. Um juiz não pode fazer isso, senão tudo é ataque. A gente vê na imprensa todos os dias os jornais noticiando: Bolsonaro ataca a democracia, Bolsonaro ataca as urnas, Bolsonaro ataca o TSE. Então, eles estão usando desse subterfúgio linguístico para falar que tudo que a direita faz é ataque. Enquanto que a esquerda chama de genocida, nazista, fascista, que é algo reprovável, que é algo que gera muito mais violência por parte da própria militância da esquerda contra a direita, porque contra nazista, fascista e pessoas autoritárias você pode fazer qualquer coisa. Você pode bater, você pode agredir, você pode xingar, você pode chamar de uma série de alcunhas. Então eu enxergo que a limitação da expressão não pode existir, principalmente dentro de um ambiente eleitoral. Bom, eu acho que a medida, por exemplo, que alguém da direita, da extrema-direita, fala: fulano de tal você é comunista, enfim, não sei o quê, amigo do Fidel, isso aqui também é uma coisa ofensiva e ninguém está pedindo prisão de quem diz isso. Em relação ao que aconteceu hoje, no caso desse rapaz, na verdade, o ministro Alexandre de Moraes atendeu, inclusive, uma sugestão da Polícia Federal. A Polícia Federal quem tomou essa ação de forma, inclusive, preventiva. Até porque, se o João chega e fala: olha, eu vou matar o Zé, olha, eu vou arrancar a cabeça do Zé, eu não tenho que esperar que ele faça isso com o Zé. Não, mas até porque ele usou o termo caçar. E outra coisa, não usou só caçar, ele fala num outro vídeo aí, como que é aviar a cabeça. Não, fecha, vamos, acabou a internet. Arrancar a cabeça. Entra no chat, entra em qualquer chat online de qualquer vídeo no YouTube, é uma podridão, tem muita porcaria lá. Agora, se você for levar tudo literalmente, como se ele tivesse um plano de caça para essas pessoas, como se ele representasse esse perigo iminente, isso é bobagem. Ele é um político que tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Até porque ele está fazendo ameaças veladas. Ninguém gosta dessas ameaças abertas. Agora, uma coisa é uma ameaça concreta, onde você tem um plano de ação. Vamos supor, tá? Aqui, a polícia descobre um plano de ação. O cara tá mapeando o dia a dia da Gleisi Hoffmann. Isso, para mim, é motivo suficiente para uma prisão, nesse caso. Agora, o cara falou num vídeo do YouTube: tem que pendurar esses bandidos, esses canalhas de ponta cabeça. Isso daí não é o equivalente. Não, você pode não gostar do discurso e repreendê-lo e achar que é reprovável, que é ruim. Agora, uma coisa é você virar e falar: não me coaduno com esse tipo de postura. Outra coisa é você virar e falar: esse cara tem um estratagema, tem um plano delituoso, então, que ele busca concretizar. Preventivamente, nesses próximos 5 dias, a polícia vai investigar e avaliar o que há realmente de concreto em relação a isso. Pois é, eu sei aqui 2 justificativas da Polícia Federal. Diz que o investigado também usava as redes sociais para divulgar informações falsas com o objetivo de desestabilizar as instituições republicanas. E já no despacho do ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele disse que os fatos apurados revelam que o senhor Ivan Rejane Fonte Boa Pinto utiliza as redes sociais e os aplicativos de mensagens para propagar e arregimentar pessoas para o seu intento criminoso. Piperno, acerta o magistrado? Você acha que também não deixa de ser um recado para outras pessoas, os mais radicais, justamente faltando pouco tempo para as eleições? Daniel, se eu digo aqui, olhando para essa Câmara e aí para a nossa enorme audiência, falar: olha, eu quero arrancar a cabeça do Zé. Veja,
eu posso pressupor, aliás, na minha cabeça, na minha mente, às vezes diabólica, maquiavélica, eu posso estar imaginando o seguinte: eu vou lançar isso aí, e é óbvio que, como audiência inteligente, 99,9% da audiência vai encarar isso como uma linguagem, como algo metafórico, uma linguagem figurada, mas você tem aqueles 0,0001% de malucos que, olha o que o cara está sugerindo para a gente. Então, pessoas que se comunicam com essas redes, que atingem uma massa muito grande, sejam elas políticas, sejam elas, enfim, no exercício de qualquer outra atividade, tem que tomar cuidado com isso e tem sim que ter mais responsabilidade, porque a gente tem visto, e principalmente de 2018 para cá, atentados em profusão. Meu caro Daniel, e assim surge o viés autoritário de Piperno. Né? Piperno tem sim um viés autoritário no íntimo dele, cujo intuito é único e exclusivamente calar as pessoas. Porque, meu caro Piperno, olha aqui, olha para mim aqui. Você não pode ser responsabilizado pela interpretação, principalmente de 0,00001% das pessoas a respeito do seu discurso. Se fosse assim, meu caro... Quando você faz um discurso de ódio, que isso é discurso de ódio. Se fosse assim, meu caro Piperno, você já estaria num camburão da polícia. Maria. Porque você chama o Bolsonaro de desumano. Você fala que ele não é humano. Você chama ele de genocida. Você chama ele de fascista. Esses termos são utilizados. Deixa eu te falar. Quando você chama ele, o Bolsonaro, dessas coisas, você está convidando uma claque de ensandecidos, de malucos, a pegarem os seus bastões, as suas armas e, de alguma forma, reprimirem essa ameaça. Não é, porque é um discurso odioso que você faz. De forma nenhuma. Um genocida. A gente tem que estudar os genocidas da história. Eu vou estudar do seu lado nesse final de semana. Nós vamos estudar. Eu me comprometo a te ensinar quais são os genocidas da história. Que sejam todos presos, tirados de circulação, jamais eliminados, até porque... Eu sou, desde sempre, contra a pena de morte, sou contra a violência. Ótimo, que bom que você fala isso. Só que tem 0,00001% do pessoal que está ouvindo a gente que pode entender outra coisa. Agora, rapidamente, só para fechar esse assunto, o Marco Antônio Costa, qual é a chance, a possibilidade desse tipo de prisão se tornar mais comum, mais frequente, ainda mais que estamos bem próximos às eleições? Olha, eu não sei, Daniel, bela pergunta que você fez, porque o Lula estava fazendo uma palestra, não é palestra, fazendo dentro de um palanque ali, se expondo, e alguém falou da facada que foi mal dada e o pessoal deu altas risadas no ambiente onde o Lula estava. Eu não estou lembrado do lugar agora. Então, você percebe, assim, e o pessoal riu, aquela gargalhada gostosa, né, de um atentado terrorista contra o presidente Bolsonaro na campanha dele. Então, se a gente levar as coisas por esse lado, tinha que mandar prender pelo menos meia dúzia ali. Por quê? Porque é um pessoal que gosta da violência. Posicionamento seletivo, então? Óbvio que é seletivo. E óbvio que tem... Por exemplo, nunca poderia ser o pretexto o que você falou. Você me deu 2 fundamentos. Um envolve verificar se existe um estratagema concreto para um fim delituoso. O outro, fake news... Eu leio fake news todos os dias. Eu sou bombardeado por fake news todo santo dia, quando eu acordo de manhã até a hora de eu dormir. Então, esse negócio é ridículo. O judiciário achar que pode dizer o que é verdade e o que é mentira. Piperno? Eu acho que se alguém disser, por exemplo, olha, alguém tem que matar o presidente Bolsonaro, esse alguém tem que ser preso. Esse alguém tem que ser preso. Até porque o presidente da República, de fato, em 2018, quando então era apenas um candidato, sofreu sim um atentado. Mas jogar futebol com a cabeça dele pode. O Hélio Schwartzman da Folha tem que ser preso, então. Não, ele disse uma outra coisa. Mas eu já disse muitas vezes que recrimino, condeno qualquer tipo de atentado e qualquer ação violenta. Inclusive, quem insinuar uso de violência, quem insinuar ameaças a adversários, também tem que ser retirado de circulação.